Edição da Taça do Mundo. Estamos na frente da competição masculina. O Alan Bircher da Grã-Bretanha vai seguindo na frente, como temos a oportunidade de ver nas imagens, mas tínhamos aqui outros candidatos, designadamente um sul-africano que tem origens no nosso país. Exatamente, e curiosamente partilha o mesmo apelido que o meu. Exatamente. De facto, o Sean Dias é um nadador ainda jovem e com sangue lusitano. O seu avô, de resto, estava presente para lhe dar algum apoio aqui em Setúbal. Foi, de facto, ele que fez o abastecimento ali na boia dos 5 mil metros. Ora, estamos numa prova que tem a distância de 10 km, 10 mil metros, uma distância que pela primeira vez é integrada no programa olímpico já em Pequim 2008. Ou seja, temos a entrada das águas abertas nos Jogos Olímpicos e a distância selecionada foi justamente esta. Certo, nós basicamente temos 3 distâncias oficiais em termos da FINA no que toca a campeonatos do mundo e campeonatos da Europa: os 5 mil metros, os 25 km e os 10 km. Acabou por ser a distância intermédia integrada no calendário olímpico e a partir daqui será esta a referência para todos os nadadores de águas abertas. E há quem diga que o esforço que os atletas têm que colocar em prova só é comparável, por exemplo, ao esforço que um maratonista do atletismo acaba por realizar nos seus 42 km. São situações bastante diferentes em termos de esforço físico, mas naturalmente nós estamos a falar de provas com uma duração de 2 horas, sensivelmente o mesmo que tem uma maratona. E podemos de facto comparar dentro desse aspecto os dois tipos de esforço físico das duas modalidades. Nas imagens continua Alan Bircher da Grã-Bretanha, ele que esteve sempre na linha da frente, comandando as operações desta prova masculina da Taça do Mundo de Águas Abertas. Ainda não tivemos a oportunidade de falar dos portugueses. Duarte Mourão era obviamente o nome de maior destaque no âmbito da comitiva portuguesa, mas não só. Havia que contar, por exemplo, também com Miguel Arrobas e Nuno Vicente, que ainda há bem pouco tempo atrás realizaram a travessia entre a Madeira e as Desertas. Exatamente, são 2 nadadores que têm estado em evidência no panorama das águas abertas, não tanto no setor competitivo, porque estamos a falar de provas ou melhor, de situações de esforço em que eles não estão diretamente a competir, não é isto que acontece aqui em Setúbal, mas que são feitos importantes. O grande objetivo deles passa por tentarem fazer a travessia do Canal da Mancha para o próximo ano e todas estas etapas servem precisamente para os preparar para essa distância. E entretanto ficámos nas imagens com a história da prova nacional, a última etapa do circuito nacional de travessias. Já aqui o tínhamos dito, no âmbito do setor masculino, não contávamos, por exemplo, com o Arseny Lavrentiev, que acabaria por ser o líder. Também não contávamos com o Duarte Mendonça e com muitos outros. Ou seja, no âmbito do setor masculino, Hugo Ribeiro e Paulo Araújo acabariam por ser os grandes candidatos à vitória na extensão prevista para a prova nacional. Sim, são 2 nadadores ainda jovens, ainda categoria júniores. Posso dizer que o Hugo Ribeiro passa esta temporada, que agora se inicia, a sénior. E portanto nós temos que ver que os mais velhos estavam de facto todos na etapa da Taça do Mundo e portanto deixou a disputa desta prova nacional para estes 2 jovens nadadores. Já no setor feminino era Ana Paula Grilo, que sempre foi liderando a prova nacional, ela que obviamente não esteve presente na Taça do Mundo, uma vez que já é uma atleta veterana. Exatamente, pelos regulamentos pelos regulamentos nacionais ela não poderia contar para o circuito caso nadasse uma prova superior a 10 mil metros, portanto teve mesmo que optar por esta competição. Eu tenho a certeza que se ela tivesse ido à outra poderia, pela preparação física que evidencia nas travessias, fazer também uma boa prova, mas o regulamento não o permite, portanto ela optar e bem por nadar esta prova de 2.800 metros. Regressamos à frente da prova masculina da Taça do Mundo, aqui nesta reportagem. Alguma informação didática também. Nestes 10 km, apenas um abastecimento aos 5 mil.
Sim, um abastecimento oficial, porque aquilo que muitos dos atletas fazem é levar um abastecimento extra no FATBem. E estamos a falar de abastecimentos do género do gel, que serve para repor as energias e para evitar que o corpo comece a ficar de facto muito fraco, até porque com esta água à temperatura que estava, que rondaria os 18, 19 graus, se começassem a ficar demasiado fatigados, depressa a hipotermia começaria a ficar evidente. E regressamos agora à competição nacional, a travessia Baía do Sado, a prova que oficialmente encerrou o circuito nacional de travessias, e continuamos com uma história idêntica desde o início desta prova. Hugo Ribeiro, Paulo Araújo vão seguindo na frente da prova masculina, enquanto que Ana Paula Grilo acaba por tomar conta das operações na prova feminina, numa altura em que nos encaminhamos já para o fecho desta competição. Sim, já estão a chegar ao fim e veja-se bem nestas imagens as ondas que os nadadores por esta altura já tinham que vencer. Recordo que esta é a prova nacional, estes nadadores ainda são bastante jovens, têm naturalmente menos capacidade atlética do que aqueles que estavam na prova dos 10 mil metros, mas ainda assim as dificuldades por que passaram foram muitas das mesmas, as ondas, a água fria, e aqui temos o Ribeiro neste momento a encaminhar-se para a vitória final na prova nacional. E as pessoas podem